Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. A paz do Senhor Jesus que esteja com todos vocês. Nessa tarde, eu já estou aqui adentrando para trazer para vocês a palavra no livro de Lucas 17. Acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse-lhe aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor que foro-lhe puserem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependei-me, e perdoa-lhe. E disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Queridos, o Senhor Jesus está falando nessa tarde para aquelas pessoas que têm dificuldade para perdoar. E muitas vezes vai até mesmo nas igrejas buscar libertação. Mas qual libertação é essa? Qual libertação é essa que você vai buscar de Deus? Porque a primeira libertação está aqui e aqui. Se você não perdoa, tem dificuldade para perdoar ou pedir perdão, então não há libertação. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. E ela tem o endereço certo aonde ela vai chegar. Nessa tarde eu quero te falar, meus queridos, que se você tem a dificuldade de você perdoar e você pedir perdão, analise a sua vida como está diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nem a nossa oração passa do teto, se nós estamos nessa situação de não perdoar. A nossa oração não passa. Os nossos dízimos, as nossas ofertas não chegam a Deus. E muitas vezes a gente arranja inimigo, não é só dentro da família, até mesmo na vizinhança. Tem vizinho que passa pela gente até chamando de demônio, porque não foi com a nossa cara, porque não vai com a nossa cara. Mas sabendo sim que nós somos criados por Deus, somos criatura de Deus. Se nós somos feios ou somos lindos, isso é problema de Deus, foi Ele quem fez nós assim. Mas tem pessoas que não gostam da gente pela primeira impressão. Aí fica nos xingando, fica falando mal da gente, rindo da gente. Mas isso é motivo de nós não perdoar? Não, temos que perdoar. Porque até mesmo o Senhor Jesus disse, aquele ladrão que estava do lado dele: pai, perdoa, porque não sabe nem o que está falando, nem o que está fazendo. Então, Deus está trazendo um divertimento para nossas vidas, aqui nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, para que nós possamos analisar nós mesmos. Que muitas vezes nós temos dificuldade para perdoar. Perdoar essas pessoas que não sabem nem o que está falando, nem o que está dizendo. Não é dizer: vou perdoar e tenho que conviver com elas. Não, deixa lá a vida delas para lá. Só perdoa e deixa ela na mão de Deus, porque Deus sabe cuidar, Deus sabe tratar dessas coisas.
Eu quero te dizer nessa tarde que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira. E ela diz bem claro assim, ó. Fazer alguém pecar por causa do nosso exemplo, atitude ou negligência trará castigo tão severo que seria preferível morrer e cometer tal pecado. Tá vendo? No tocante à declaração de Jesus a respeito do perdão ao próximo, observamos o que segue. Jesus, seja que o crente queria sempre perdoar e ajudar os que ofendem, em vez de abrigar um espírito de vingança e ódio. O perdão e a reconciliação não podem ocorrer verdadeiramente até que o transgressor reconheça sua ação errada e se arrependa sinceramente. Além disso, Jesus não se refere ao mesmo delito repetido constantemente. E o ofendido deve estar disposto a continuar perdoando se o culpado se arrepender sinceramente, quanto ao perdoar 7 vezes no dia. Jesus não está justificando a prática do pecado habitual, nem está ele dizendo que o crente deve permitir que alguém maltrate ou abuse dele. Indefinidamente, o seu ensino é que devemos estar sempre dispostos a ajudar e perdoar o ofensor. Nós recebemos de Deus o amor, a graça, a salvação e todas as suas bênçãos espirituais. Não devemos esquecer-nos de render-lhe graças, e o que ele tem feito por nós deve nos motivar e nos aproximarmos deles com o coração agradecido. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual e não material e nem política. O reino de Deus não vem com aparência exterior e nem vem como poder político terrestre. Pelo contrário, está dentro do coração dos crentes. No meio dele, o consiste em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. Ele se manifesta ao vencermos pelo poder do Espírito Santo e o poder do pecado, da enfermidade e de Satanás, e não pode conquistar, não pela conquista de reis e nações. Qual Jesus vier novamente a este mundo, o reino será visto como todo o seu poder e glória. Glória a Deus. Quando ele triunfar sobre os reis e nações. Abominação que causa desolação. A trágica da esposa, o erro trágico da esposa de Ló foi pôr seu coração numa sociedade terrestre e não num povo celestial. Olhou para trás porque seu coração continuava em Sodoma. Cada crente deve perguntar: meu coração está ligado às coisas terrenas ou que a Jesus é a esperança da sua volta? Este versículo fala da certeza do juízo, que não espiritualmente mortos, tão certo como a bustre ao vão onde está a carniça, assim também virá o juízo sobre os ímpios na segunda vinda de Cristo. O empenho constante de Jesus será levar seus seguidores a reconhecer as necessidades de entrarem continuamente em oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas.
a vontade de Deus nas suas vidas. Desta parábola da viúva que perseverava em oração, aprendemos que os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Nós não podemos, queridos, cessar de orar, porque é a oração que nos ajuda a manter de pé, a manter firme nos caminhos do Senhor. E muitas vezes, por qualquer motivo, qualquer adversidade, a gente quer abandonar o barco, a gente quer abandonar Jesus, a gente quer olhar para as coisas terrenas, que nem a palavra de Deus está falando. Se você ver aqui na sua Bíblia, Lucas 17, lê o capítulo todo, você vai entender melhor a revelação da palavra que Deus está trazendo para nossas vidas nessa tarde. O segredo da palavra dessa tarde é o perdão. O segredo da palavra dessa tarde é perdoar. É não olhar as circunstâncias que a vida nos traz, as dificuldades, as adversidades, não. Nós temos que olhar para o alto e saber que Jesus está conosco através do Espírito Santo de Deus. Ele está em cada um de nós para fazer aquilo que o Senhor está mandando nós ir fazer. Queridos, eu já peço a você que dê seu like. Me ajude a levar essa palavra de Deus, porque eu sei que ela tem endereço certo. Muitos não sabem ler, mas eles ouvem a palavra. E eu quero dizer para você, se você tem dificuldade para perdoar, ore a Deus. Ore a Deus, porque Deus, Ele vai lhe dar a sabedoria de como você chegar até a pessoa que te fez mal para perdoar. E se ela vier pedir perdão, ainda melhor né? Você perdoa e deixa ela seguir o caminho dela. Mas que você tem que perdoar, tem. Essa é a verdadeira libertação. Venha para o culto de libertação. Vá para o culto de libertação. A libertação está aqui, no meu e no seu coração. Quando você decide a perdoar. Quando você decide a levar o perdão àqueles que nos machucam, àquele que nos maltrata. Mesmo sem causa, a gente acha amiga até aqui na porta. Não é dizer que a gente vamos procurar confusão, vamos procurar inimigo, não. Os nossos inimigos estão na nossa rua, na nossa casa, na nossa porta. Entendeu? Mas nós temos que dever o quê? Perdoar. Amém? Um beijo, um abraço para vocês e deixo aqui que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre no seu coração e te dê sabedoria para perdoar.